Olá, bem-vinda, bem-vindo à Luterana Floripa. Que bom que você reservou alguns minutos do seu dia para estar com Deus e ouvir da sua palavra. Nós realizamos este culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cada um de nós em sua casa e no seu tempo, buscando a Deus em oração a partir da sua palavra, esta palavra que é fonte de vida e nos orienta em nossa jornada. Na semana passada, nós iniciamos uma nova série de mensagens, O Fim Está Próximo. Sempre que grandes catástrofes naturais e guerras acontecem, especialmente como as que estão acontecendo neste momento, o medo de que o mundo vai acabar toma conta da imaginação das pessoas. Profetas do Apocalipse florescem em meio ao caos, com previsões cronológicas fundamentadas na Bíblia de que o fim está muito próximo. Então, qual deve ser a nossa postura e atitude diante desses sinais dos quais a Bíblia tanto nos fala? Não deixe de compartilhar esta mensagem com as pessoas que você conhece. E você que está participando da transmissão ao vivo, participe enviando seus comentários aqui no chat, compartilhando também algum aspecto da sua vida, comente a mensagem de hoje e você também pode compartilhar seus motivos de oração que serão encaminhados para o grupo de oração aqui da comunidade. Convido você para me acompanhar numa palavra de oração. Senhor, obrigado porque Tu se faz presente onde nós estamos, cada um de nós nas suas casas, mas o Senhor se faz presente a partir da Tua palavra, com o agir do Teu Espírito. Que o Senhor possa também falar com cada pessoa que me ouve, que nos acompanha aqui pelo canal da Luterana Floripa. Abençoe, Senhor, a vida de cada um, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: "O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo." Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: "Deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando." E elas então responderam: "Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês mesmas." E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta então foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: "Senhor, Senhor, abra a porta para nós." Mas ele respondeu: "A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora." Essa parábola, contada por Jesus, fala de 2 grupos de pessoas, os prudentes e os insensatos. O que diferencia estes 2 grupos de pessoas é que as moças prudentes estavam preparadas para a vinda do noivo. Elas não eram imediatistas como as insensatas, que não estavam preocupadas com o dia de amanhã. O fato é que, com a demora da vinda do noivo, todas as moças acabaram adormecendo, mostrando que as coisas não estão sob o nosso controle. Nem sempre a vida se desenvolve como a gente espera ou deseja. Mas com a chegada do noivo, as insensatas descobriram tarde que elas não estavam preparadas como elas deveriam. Então tentaram correr atrás do prejuízo, mas não havia mais tempo para isso. E aí então ficaram de fora da festa. As lâmpadas simbolizam a nossa vida. Jesus disse em Mateus capítulo 5 que nós somos a luz do mundo. E de certo modo, nós sempre somos luz para as outras pessoas. Como você poderá ser uma luz que espera a vinda de Jesus se você não tem abastecido as suas lâmpadas com o óleo do Espírito? O que diferenciava os 2 grupos de moças é que um deles estava abastecido com óleo e o outro não. E nesse ponto a gente chega num problema muito sério que acontece dentro de muitas igrejas cristãs. Você já tentou viver com o óleo de outra pessoa? Cada pessoa precisa encher a sua lâmpada buscando o óleo na fonte.
Não é possível abastecer a lâmpada com o óleo dos outros. Então, cuidado também para não deixar o óleo acabar. Acomodado, no seu relacionamento com Deus, você deixa de buscar e de se alimentar na palavra e na comunhão com os outros irmãos e irmãs na fé. Convido mais uma vez para você orar comigo. Senhor, perdão se às vezes nós temos negligenciado a nossa vida contigo. Não temos, Senhor, abastecido a nossa lâmpada com o óleo do Teu Espírito. Não temos buscado a comunhão com os irmãos, não temos nos alimentado da Sua palavra e assim o óleo vai se acabando, ele vai se secando e quando menos percebemos não há mais luz ou não há mais óleo suficiente para manter a luz acesa. Perdão, Senhor, pela nossa negligência, perdão, Senhor, pela nossa falta de vigilância. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajuda a sempre nos mantermos cheias da Tua presença. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Na semana passada, nós começamos a refletir sobre o final dos tempos, a partir do capítulo 24 do Evangelho de Mateus.
Este capítulo do Evangelho de Mateus tem muito a nos dizer sobre a segunda vinda de Cristo. Mas como nós vimos na semana passada, o principal ensinamento de Jesus a respeito desse tema pode ser resumido em 2 pontos principais. Primeiro é que, no final de tudo, Cristo vai triunfar. Aquele a quem os homens uma vez crucificaram será, algum dia, Senhor de todos os seres humanos. Para Jesus Cristo, o final é algo seguro. E esse final, aliás, é o reinado de Cristo sobre toda a terra. Por isso não precisamos temer, mas confiar no cuidado e na direção de Deus. Em segundo lugar, a história da humanidade converge a um único objetivo. Em muitas situações ao longo da história, a percepção é que a humanidade se afunda em um caos cada vez maior e que os acontecimentos revelam nada mais, nada menos do que os pecados e as loucuras do ser humano. Parece que a história é cíclica e que as mesmas coisas voltam a acontecer de tempos em tempos, como se estivéssemos presos a uma roda eterna em que não existe progresso e do qual nós não podemos escapar. Mas a segunda vinda de Cristo aponta para uma verdade essencial. Há um acontecimento divino e que está diante de nós, para o qual se dirige toda a criação. E este acontecimento não é a dissolução ou autodestruição da sociedade humana. O clímax da história é o estabelecimento do governo universal e eterno de Deus. O reino de Deus vem para acabar com as guerras e estabelecer a paz entre as nações, povos e reinos. Um tempo onde não haverá mais guerra, não haverá mais fome, não haverá mais doenças e não haverá mais injustiças. Um novo céu e uma nova terra é o clímax da história. Mas enquanto então aguardamos estes acontecimentos, Jesus adverte que muitos falsos cristos e falsos profetas hão de surgir. Se então alguém lhes disser: vejam, aqui está o Cristo, ou ali está Ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser: ele está lá no deserto, não saiam, ou ali ele está dentro da casa, não acreditem. Jesus é muito enfático em seu discurso a respeito dos falsos cristos e falsos profetas. Eram muitos no tempo de Jesus e serão muitos também até os últimos dias. Profetas do pânico e do medo, homens e mulheres que com seu discurso causam confusão e alimentam o medo no coração das pessoas. O objetivo desses falsos profetas é tirar nossos olhos de Jesus para que a nossa confiança seja depositada nos discursos alarmistas destas pessoas, porque na medida em que o medo toma conta das nossas mentes, nós somos facilmente manipulados para fazer a vontade desses falsos profetas e não necessariamente a vontade de Deus. Então não precisamos fazer cálculos e conjecturas, não precisamos estabelecer datas e prazos. Quando Jesus vier de fato, não haverá dúvida. Como um relâmpago, todo olho verá. E aquele que crê em Jesus e tem a sua vida entregue a Ele não ficará de fora no reino de Deus, que será plenamente estabelecido. Depois de alertar sobre o engano dos falsos profetas, Jesus ainda fala muito sobre os sinais da sua vinda. Que assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E a partir dos versículos 32 até 41, nós encontramos dois blocos de textos, aliás, 2 partes que parecem estar em contradição. A primeira parte, dos versículos 32 a 35, parece indicar que assim como o homem pode dizer quando está por chegar o verão, observando os sinais da natureza, também pode dizer, pelos sinais que se apresentam no mundo, quando está prestes a acontecer a segunda vinda de Cristo. No versículo 34, Jesus parece afirmar que a segunda vinda acontecerá durante a geração que está escutando o seu discurso naquele momento. Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo.
Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que Ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. A segunda parte do texto, dos versículos 36 a 41, diz com toda clareza que ninguém sabe o momento da segunda vinda, nem os anjos, nem Jesus, só Deus sabe. E Jesus afirma que o dia do Senhor chegará de uma forma tão imprevista como uma tormenta que surge em um dia de céu azul. Acompanhe comigo o texto. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. O que exatamente Jesus queria dizer com a frase "Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça"? Se nós olharmos para os primeiros versículos desse capítulo, especialmente o versículo 3, encontramos os discípulos pedindo para que Jesus lhes falasse sobre 2 acontecimentos distintos. Quando o templo de Jerusalém seria destruído e quando seria o final dos tempos. Não sei se os discípulos associavam esses 2 acontecimentos como sendo simultâneos ou não. Em todo caso, eles pedem por esses 2 acontecimentos. Por isso, ao longo de todo o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, Jesus conversa com seus discípulos sobre esses 2 temas. Ora falando sobre a destruição de Jerusalém, ora falando sobre o final dos tempos. E quando Jesus adverte sobre a destruição do templo de Jerusalém, que acontece cerca de 40 anos depois, em torno do ano 70 depois de Cristo, ele está fazendo uma profecia que iria se cumprir durante a vida daquela mesma geração. Por isso, os versículos 32 e 35 são uma referência à destruição do templo de Jerusalém e não à segunda vinda de Cristo. Já os versículos 36 a 41 que de fato se referem à segunda vinda de Cristo. E sobre eles eu quero destacar alguns aspectos que considero de fundamental importância a respeito desse acontecimento. Primeiro, a hora e o momento histórico desse evento só Deus conhece. Assim, toda especulação sobre o momento da segunda vinda é uma blasfêmia, porque as pessoas que especulam sobre esse tema estão tentando arrancar de Deus segredos que só pertencem a Ele. Não é tarefa de ninguém fazer especulações. Nossa tarefa é nos preparar e estar vigilantes. Segundo, a segunda vinda de Cristo será repentina e apavorante para aqueles que estão distantes de Deus e focados apenas na materialidade da sua vida. Dinheiro, sucesso, poder. Uma vida focada no eu, onde Deus não tem espaço. No relato do Antigo Testamento, Noé se preparou durante um bom tempo, enquanto ainda não chovia, antes de chegar o dilúvio que de fato veio mais tarde. E quando o dilúvio chega, Noé está preparado. Mas o resto da humanidade estava perdida, comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, e o dilúvio veio e tragou as pessoas, pegou as pessoas de surpresa e por isso elas acabaram morrendo. Esses versículos nos advertem que nunca devemos nos envolver tanto com a materialidade da vida de tal forma que esquecemos da eternidade. Não podemos permitir que a nossa preocupação pelas coisas da vida cotidiana, por mais necessárias e legítimas que elas sejam, nos façam esquecer por completo que há um Deus, de que as decisões sobre a vida e a morte estão nas mãos de Deus. E que quando chegar a hora em que Ele nos chamar, seja pela manhã, à tarde ou à noite, nós precisamos estar preparados. Quando isso exatamente acontecerá? Bom, ninguém sabe. Na verdade, será quando menos esperamos. Seremos surpreendidos, caso não estejamos preparados. E a orientação de Jesus para que estejamos preparados é vigiar.
Sigamos na leitura do texto. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos da sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando ele voltar. Então, vigiar não é ficar fazendo cálculos e previsões para determinar o dia e a hora. Vigiar é viver com Jesus a cada dia. É confiar nele e buscar a sua presença. É manter as lâmpadas abastecidas com óleo, com a presença do Espírito Santo de Deus. É estar preparado para o dia do Senhor. Isso não significa saber e controlar acontecimentos. Nós nos preparamos fortalecendo a nossa fé em Jesus, nosso Senhor e Salvador, para assim sermos sinais do amor de Deus no mundo em que nós vivemos. Como é que está a sua vigilância? Você é uma pessoa que procura caminhar com Jesus, sendo uma luz por onde você passa e vive? A tua lâmpada está plenamente abastecida com o óleo do Espírito? Convido mais uma vez você para me acompanhar em oração. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu nos dás essa segurança, a segurança da vida contigo. Obrigado, Senhor, porque Tu sempre de novo nos alerta para estarmos vigilantes, para estarmos preparados, para estarmos buscando a Sua presença e assim também vivendo a realidade do Teu reino já agora, com nossas atitudes, com nossas palavras, com o nosso servir, com o nosso amor. Senhor, nos capacita a vivermos confiantes nas Tuas promessas, a vivermos em paz em meio a conflitos e guerras, sabendo de que o Senhor está conosco, que o Senhor é o Senhor da história. Assim, entregamos a Ti a nossa vida e oramos por tantas pessoas que estão sofrendo ao redor do mundo por causa de guerras, conflitos, fome, destruição. Senhor, tem misericórdia. E assim clamamos: vem, Senhor Jesus, estabelece o Teu reino. Nós assim aguardamos, nós assim esperamos. Em nome de Jesus. Amém. Quero compartilhar com você ainda alguns avisos. Primeiro é que na próxima terça-feira, dia 14 de novembro, a partir das 20 horas, no Casarão da Luterana Floripa, quero convidar você que de alguma forma faz parte da liderança da comunidade, você está à frente de algum ministério, de algum grupo, de algum trabalho, que você venha participar do nosso último encontro do ano, onde nós queremos conversar sobre nossos alvos, sobre as nossas metas de trabalho para o ano de 2024. Muito importante, né, a presença de todos, né, toda a liderança. Todos são convidados. Então, nessa terça-feira, a partir das 20 horas. Também você que tem contribuído financeiramente na Luterana Floripa, sempre, né, minha palavra de gratidão. Obrigado você que tem contribuindo, né, financeiramente, nos ajudando a dar conta, né, dos nossos compromissos. Muito obrigado. E se você ainda não tem feito isso, convido você, né, você tem aí na tela as formas de fazer isso, e ao contribuir, você vai estar ajudando a comunidade a continuar, né, com a sua missão de pregar o Evangelho. Então, muito obrigado você, mais uma vez, que tem contribuído. A sua oferta é muito importante para a manutenção dos trabalhos da comunidade. Se você precisar de mais informações, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp. Se você deseja conversar ou precisa de alguma ajuda, também entre em contato com a gente. Vamos ter muita alegria em poder te atender. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto
e que Ele assim te dê a paz. Um abençoado dia, uma abençoada semana para você.